Boa noite, conectados. Quinta-feira maravilhosa. Eu e o Dr. Jorge Jaber aqui para bater um papo excelente. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora Paula Zanelato. Uma alegria estar aqui com a senhora e com os nossos conectados. Muito bom. Falando de temas que podem ajudar a nós mesmos e a quem mais esteja nos assistindo. Exatamente. E motivada essa semana por algo que o senhor me mandou pelo WhatsApp. Ah, é? Motivada essa semana pelo Guia de Cuidado para Pessoas com Problemas Relacionados a Jogo e Apostas. O senhor lançou isso lá no nosso grupo da clínica. Motivada por isso e por um pedido de ajuda. Pedido de ajuda de um paciente nosso que nesse período de Copa do Mundo, de jogos, me escreveu dizendo que havia perdido uma quantia de muitos mil reais no Jogo do Brasil. Motivada por essas duas coisas, doutor, eu achei que esse era um tema que podia nos ajudar e ajudar quem está nos ouvindo aí, quem está nos assistindo hoje. Acho que é um tema que está em alta. O que o senhor acha? Eu acho perfeitamente adequado tocar nesse tema, porque os transtornos de jogos de azar compõem um problema mental, portanto um problema psiquiátrico e um problema psicológico, que está associado a um aumento muito grande de sofrimento na população. No passado, no nosso país, o jogo era proibido. Havia jogo através da Loteria Federal, depois surgiu a famosa Loteria Esportiva nos anos 70, que mantinha um certo limite na capacidade de apostas e uma certa regularidade na aposta. Era só para jogo de futebol uma vez por semana. Havia também o jogo considerado ilegal, conhecido como jogo do bicho, que apresentava já naquela época algum tipo de transtorno. Algumas pessoas se endividavam e vinham a sofrer problemas, até mesmo problemas de ordem policial, jurídica, né? Alguns cassinos clandestinos, nós tínhamos os cassinos clandestinos com frequências muito limitadas, só pessoas que tinham um certo poder aquisitivo conseguiam frequentar esses cassinos. Surgiu ali, no final do século passado, surgiu ali em 1990 e alguma coisa, surgiram os bingos, que já apresentaram também algumas manifestações de que pessoas adoeciam ali. O bingo tinha uma certa limitação também na quantidade financeira da aposta. Mas dentro dos bingos surgiram máquinas eletrônicas. Mais ou menos nessa época surgiram também máquinas eletrônicas irregulares ligadas ao jogo chamado jogo do bicho. Então nós sempre tivemos alguma forma de jogo que cursava com algum tipo de problema. A partir de 2018, aí vem um momento importante na nossa história. Em 2018, houve a regularização do jogo no Brasil. E essa regularização foi crescendo de tal forma que chegou um momento que surgiram as bets, que são os jogos de azar que envolvem partidas de futebol. Outros esportes também, mas no Brasil principalmente. Futebol em especial. Né? De tal forma que chegou um determinado instante que todos os times da primeira divisão do Brasil tinham um patrocínio de uma bet. Ainda continuam, né, havendo esses patrocínios a times, e o futebol, que foi patrocinado por bancos, eram os bancos.
montadoras de automóveis, cerveja, basicamente essas são as 3 principais patrocinadoras, tem mais outras, passou a ser maciçamente patrocinado pelos jogos de azar, as bets. O que gerou, ao meu ver, uma enorme exposição publicitária para as bets também. Sim, sim. E não há, em relação ao tabaco e ao álcool, já há uma regulamentação determinando como deve ser feita a propaganda, qual o horário, qual a exposição. Em relação às bets, ainda não há uma legislação definida de como pode-se organizar a propaganda, a divulgação desses jogos. Então, com isso, houve um aumento exponencial. Tem um fato marcante, sabe, doutor? Conte, doutor, conte. Que o senhor já fez uma viagem na história. Uma viagem na história. Eu já curti isso. Tem um... Foi legal. Foi legal essa linha do tempo aqui. Viajei aqui. A senhora me proporciona uma grande alegria. Porque, conforme diz uma amiga minha, uma psicanalista muito importante, a senhora não deixa passar a oportunidade. E a senhora joga, utilizando aqui a minha maior experiência de vida, talvez até a minha idade, a senhora vai ocupando e a gente faz uma dupla bem interessante. Bom, né? Do trabalho e aqui. Amém. Mas, então, eu dei essa entrada histórica, mas o que acontece é que está havendo um aumento muito grande de apostas ligadas ao futebol. Porque o futebol ele tem uma questão que é você participar. Vejam bem, olha que coisa interessante. A maioria das pessoas vai para um estádio de futebol e não pratica o esporte. Na verdade, elas consomem bebida. Houve um momento, antes da Copa do Mundo do Brasil, que era proibido vender bebida alcoólica no estádio. Na Copa do Mundo foi liberada de novo. Então há uma certa permissividade de costumes que não estão ligados ao esporte. Porque a maioria dos torcedores não pratica o esporte. Eles apenas torcem e transferem para o esporte a necessidade de reconhecimento pessoal. Uma alegria, né? Uma alegria. Uma projeção de uma alegria. Uma alegria e, mais do que isso, uma afirmação de valor. Flamengo até morrer. Meu time ganhou. Meu time ganhou. Meu é melhor que o seu. Meu é melhor que o seu. E entra nisso. E não entra no esporte. Então, na hora que está assistindo um jogo, nós vamos torcendo e surge a ideia de que nós vamos adivinhar o que vai acontecer. Eu acho que o Brasil está indo bem, ele vai ganhar. Olha, o Rafinha está indo bem, o Neymar vai voltar. Voltará, Neymar? E viramos entendedores completos, não é? Porque esse técnico está errando, ele deveria ter colocado fulano e não ciclano. É muito comum. E nesse momento, nós viajamos na emoção e vou falar, vou apostar. Tem adrenalina nisso, não tem? Tem a adrenalina ou a dopamina. A dopamina. A adrenalina e a dopamina. Vamos chegar nesse efeito cerebral daqui a pouquinho, né? Não, e o senhor falou dessa questão da cerveja, da bebida, né, direcionada. E aí eu me lembrei da maioria das propagandas hoje, que é beba com moderação. E não tem isso ainda sobre o jogo. Eu, pelo menos, não me lembro de já ter visto jogue com moderação. Tem. Já tem, doutor? Tem um grande ídolo do nosso futebol e, ao fazer a propaganda, os grandes ídolos fazem esse contato, fazem esse alerta de que jogue com moderação, jogue responsavelmente. Não é? Só que aí tem um engano, tem uma questão médica, neurocientífica, que é a necessidade da carga
de estimulantes fornecida pelos neurotransmissores. Vejam bem, toda vez que nós nos animamos com algo e ficamos muito animados, isto vem da constatação de uma informação externa, por exemplo, um jogo de futebol, um show de rock maravilhoso, um carnaval. Quem é portelense, entra a Portela na avenida. Aguarda aquele momento, né, ansiosamente. Esta informação, ao chegar no nosso cérebro, ela determina a produção de algum neurotransmissor. Principalmente, nós já falamos aqui sempre na dopamina. E esta produção de neurotransmissor traz um bem-estar enorme. E aí vem a característica que marca quando começa a haver a doença dos jogos de azar. O jogo compulsivo de azar. Essa característica é a necessidade de jogar de novo para sentir a emoção. Então, está um jogo de futebol, a pessoa, o torcedor, olha o jogo e diz: eu acho que vai dar Brasil, ou acho que vai dar Croácia. E aí ele se anima com essa ideia, há uma descarga de dopamina, ele joga. Se ganhar a primeira vez, ele vai começar... A memória, eu sempre bate muito na tecla da memória. A memória da vitória na aposta já gera aquela vontade de dar continuidade. Né? É verdade. E esse limiar da perda de controle, que eu acredito que seja muito difícil de dosar. Tem até um nível, tem uma diversão controlada. Sim. Depois de outro nível, já se perde o controle. É possível ter sinais para observar isso, doutor? Sim. O aumento da frequência de jogo. Quanto mais a pessoa está jogando, é um sinal de que aquilo não é somente uma diversão, um lazer. Já está havendo um elemento viciante. A necessidade de sentir uma emoção através do jogo. Essa emoção ela é mediada, como eu disse, por neurotransmissores. O mesmo fenômeno que ocorre, por exemplo, com o álcool e a cocaína. Mesma área do cérebro? Não é a mesma área, é o mesmo mecanismo. Tá. É a produção de dopamina em algum lugar do cérebro que predispõe a pessoa a querer repetir aquela sensação. Prazer e recompensa. Prazer e recompensa. Tá. Então, também quando começa a jogar quantias maiores. Quando a pessoa vai deixando determinados prazeres, vamos dar um exemplo. Está vendo agora nos lares, nas famílias, há um encontro no jogo do Brasil. Sim. Eu ouvi dizer até que a senhora talvez fosse para a casa da sua mãe assistir com a sua família, que parentes de outros estados viriam. É verdade. Está rolando essa possibilidade aí. Uma união, né? Uma confraternização saudável para assistir o jogo. Em torno de uma festividade que é o jogo de futebol do Brasil. Numa sexta-feira à noite, como será amanhã, não é? Então, nesse jogo, a família estará reunida, há uma alegria, um prazer oriundo do encontro da família. No entanto, em algumas famílias, alguém ficará com o celular jogando. Quando passou a haver jogo pelo celular, aí houve um aumento exponencial, inclusive, nesse material que eu mandei para a senhora, tem um relato que o Ministério da Saúde, através de uma pesquisa no Serviço Único de Saúde, o espetacular SUS brasileiro, que é um orgulho para a nossa nação, ainda não é o ideal, mas já é muito bom, não é? O SUS já está se preocupando e percebendo que houve um aumento de necessidade de pessoas procurando serviços de saúde mental, já percebendo um descontrole significativo no jogo. Definindo, quando a pessoa começa a ter
um descontrole, quando alguns fatores antes valorizados, como o jogo de futebol em família, vão sendo afastados, vão sendo evitados para que a pessoa fique atenta ao resultado e vendo se vai ganhar, nesse momento já se caracteriza uma necessidade de dirigir a atenção para o jogo. Isso já é um sinal significativo de doença. Existem sinais mais graves, mas esses são os iniciais. O que recorda muito os nossos critérios diagnósticos que a gente vê diariamente na clínica, que a gente ensina aos estagiários, que eu aprendi com o senhor também, estudando, que são os critérios diagnósticos para a gente afirmar que uma pessoa é dependente de uma substância. Não é? São basicamente paralelos. Né? Sim. Gasto de tempo, gasto financeiro, perda em interesses, necessidade de mais tempo ou de mais doses, ou então de mais cliques, talvez. Não é? São bem paralelos esses critérios diagnósticos. Um sinal importantíssimo, impossibilidade de parar. A pessoa não consegue parar o jogo. Ou seja, perde um valor e continua, por exemplo. Não necessariamente quando perde, também quando ganha. Porque você vai vamos supor, você vai numa bela lanchonete, quem gosta de um hambúrguer, vai numa bela lanchonete, às vezes compra um hambúrguer grandão, com batata frita dupla, Coca-Cola, ou Guaraná, um refrigerante duplo, um sorvete. Sai pra lá essas calorias, doutor. Não. Mas ele, mesmo sendo um excesso, a pessoa para. Sim. Não come 3 hambúrgueres. Então, mesmo ganhando no jogo, quando a pessoa não consegue dizer, não, já está bom, me divertir, já é um sinal. Agora, um sinal de grande gravidade é quando a pessoa perde e fala assim, na próxima eu vou recuperar. Esse é um sinal de que marca já um divisor. Uma patologia. Uma patologia. Perfeito. Já é um sinal bem forte de que a pessoa não está conseguindo se controlar. A senhora recentemente me falou de alguém que pediu ajuda. Isso. Não é? A senhora até citou aqui. Isso. E essa pessoa procurou ajuda? Não. Não. Pediu, provavelmente ali no momento da perda, do desespero, foi oferecida ajuda, foi oferecido o recurso, inclusive da internação, porque, o senhor falou muito bem, eu tinha deixado isso aqui, a gente está a um passo, né? Não é nem um braço, né? É a um dedo de apostar o dia inteiro. O celular ele está disponível para a gente 24 horas. Então, bastam alguns cliques. Então, nesses momentos onde a pessoa já não consegue botar o limite, é um momento onde ela precisa de uma intervenção, ela precisa se afastar desses recursos, dos estímulos que podem levá-la a fazer de novo. Então, para esse paciente, eu sugeri a internação para ele ser protegido, para ele se proteger. E ele recusou, disse que não poderia também investir nenhum valor em tratamento. E aí você vê um desbalance, né, vamos dizer assim, desse investimento na saúde. Porque foi um valor bem alto que ele perdeu em aposta e de lá para cá, provavelmente foi a segunda dose, né, doutor? Provavelmente. Terceira, quarta, ou ao 10º clique. Aqui vale a pena nós olharmos com atenção esse comportamento de dizer, eu não tenho como investir. Porque quando tem uma dívida muito alta, ele vai ter que negociar o pagamento dessa dívida. Certo. A pessoa que tem um transtorno de jogo de azar vai precisar negociar a dívida. Mas ele não imaginou que ele pode negociar também um investimento em tratamento. Porque nós, da área de saúde, né, frequentemente, somos muito ligados ao sofrimento humano. Lembre-se, quando nós escolhemos a medicina, ou a psicologia, ou outra atividade ligada ao bem-estar mental, à saúde física dos seres humanos, nós tivemos ali na juventude, ali com 15, 16 anos de idade, para a senhora logo ali atrás, para mim,
décadas lá atrás, mas houve um momento em que nós tivemos assim um ideal. Na hora de escolher o que nós seríamos na vida, nós escolhemos um ideal de fazer algo pelo bem dos outros. Normalmente as pessoas olham para o profissional antigo, estabelecido, e acham que o objetivo foi financeiro. Não, o objetivo foi um ideal. É verdade. A vontade de fazer o bem, de ser uma pessoa que passe pela vida fazendo o bem. Inclusive doando a sua vida para outros. Verdade. Então, quando um paciente nos procura e não tem recursos, nós procuramos viabilizar isso. Então, normalmente, o paciente, quando é dependente e ele tem uma necessidade, uma descarga de um neurotransmissor, quando ele quer uma outra dose, ele pensa assim, não, eu vou recuperar esse dinheiro, depois eu me trato. Isso. Eu vou tomar mais uma dose amanhã de manhã. Segunda-feira eu paro. Você sempre fala isso, né? Como então, exemplo. Repara que aí há um abandono de um recurso. E de maneira geral, maneira generalizada, todos os médicos que trabalham em serviços públicos no Brasil, todos os médicos que trabalham no SUS, os psicólogos que trabalham na rede pública, todos esses estão interessados em fazer o bem. É claro que, como qualquer profissional, precisam de alguma satisfação material. Como disse aquele cavalheiro numa ocasião, para mim, um taxista, doutor, saco vazio não para em pé. E aí eu respondi para ele assim, olha, um colega seu também taxista disse assim, mas doutor, saco muito cheio não dobra. Então ninguém, quando a pessoa quer ter demais, ela começa a se perder. Quando a pessoa não tem, ela precisa receber. E as pessoas ligadas à área de saúde têm um interesse. Então, quando esse paciente abriu mão de receber uma ajuda, de não negociar essa ajuda, ele demonstrou que ele não está no seu melhor, na sua melhor avaliação. E isso é um sinal importante também da gravidade da doença. Um transtorno cognitivo. A pessoa não avalia adequadamente o que está acontecendo com ela. Ela não enxerga claramente o que está ocorrendo. Ela não pensa assim, eu estou com um problema, está piorando e eu preciso de ajuda. A capacidade de escolha, de decisão fica alterada. Isso significa, a capacidade de escolha está alterada porque a sua capacidade intelectual foi atingida. A emoção supera a razão. E na saúde, principalmente na saúde mental, a emoção deve ser superada pela razão. Nós devemos ter as nossas faculdades mentais bem adaptadas para que a emoção não nos atrapalhe. A emoção é importante, mas em alguns momentos. Isso. E se ela dominar, a gente pode não avaliar os riscos de tudo que está ao redor da gente. A senhora, eu acho que a senhora, do que a senhora trabalha, que eu vejo diariamente, a senhora trabalha muito com isso. É verdade, doutor. A senhora veio para cá hoje, de carona, falando como a senhora está conseguindo dar uma ajuda a alguém que tem uma emoção de raiva e a senhora está conseguindo ajudar essa pessoa a pensar menos raiva e avaliar as suas circunstâncias. É isso que um bom profissional da área de psicologia faz. Ele ajuda a pessoa a pensar para que a emoção, a raiva do filho, a raiva da mulher, do esposo, a raiva do trabalho, a raiva da política, do presidente, do deputado, para que isso não atrapalhe o seu poder de decisão e a pessoa consiga viver melhor. Tem uma foto que eu gosto muito, que circula por aí, parece um desenho, que é uma pessoa sentada, cheia de fio embolado na cabeça, sabe assim? E o psicólogo, né, o psicóloga do outro lado, apenas desembolando aqueles fios. Então,
As emoções, o Freud falava, né? Cura através da fala. Então a gente começa ouvindo o paciente e a ideia não é que aquela emoção suma, deixe de existir. Pelo contrário, mas que ela seja mais organizada. Conforme a gente vai ouvindo o paciente, a gente vai encontrando qual o fundo daquela raiva, da onde vem esse sentimento de verdade. Eu estou aqui com raiva do doutor e, na verdade, essa raiva veio lá de casa, ela veio da minha vida que não está boa, veio de uma dívida, veio de algo que está desorganizado. E na psicologia a gente fala que a gente projeta isso no outro. Então, dentro da terapia, a gente trabalha muito isso. Da onde vêm essas emoções, esses sentimentos? Doutora Paula, Tchararam. recentemente, uma pessoa, tem uns 2 meses, que nos assistiu aqui, me telefonou. Ah, é? Uma pessoa da minha relação pessoal. Ah, é? Eu conheço desde a infância. Conta pra gente. Um amigo. E falou assim, eu ouvi vocês conversando lá e falei assim, isso aí sou eu. A pessoa se identificou com o relato que nós estávamos fazendo aqui. E me procurou dizendo, eu queria bater um papo com você. Eu falei, vamos marcar um horário. Não, era só para conversar. Tempos depois, algum tempo depois, nós fomos almoçar. E aí quis falar do problema. Problema de jogo. Eu falei, olha, nós somos muito amigos. Então eu vou ter dificuldade de te tratar aqui almoçando. Vamos marcar um horário, porque quando eu entro no local de trabalho, eu coloco um chapéu escrito doutor, médico. Quando eu vou almoçar com um amigo, eu tiro o chapéu de médico e coloco o chapéu de amigo. Então, eu perco a consistência. E nós, profissionais de saúde, precisamos ter uma consistência, precisamos repetir igualzinho cada atendimento. Tem que ser igualzinho, porque senão a gente comete erro. E esta pessoa acabou marcando um horário. Então, vamos poder ajudá-lo. Nem sempre marca. Desculpa interromper o senhor, mas eu rio. O senhor citou aí minha juventude, né? Você sabe que de vez em quando, doutor, muito raramente eu ainda vou para a night, né? Ah, é? É raro. É raro, mas acontece. Então, de vez em quando eu vou para a night. E aí, eventualmente, meus amigos que às vezes assistem aqui, param do lado e começam a querer falar de um problema, trazer alguma coisa, perguntar de consulta. E eu falo muito isso, doutor. Eu falo assim, gente, agora eu tô na night, por favor, agora é outra Paula aqui. Não é, Paula. Vamos marcar um horário? E ofereço o horário. Me liga amanhã, a gente já marca. E muitas vezes não marca. Então, às vezes as pessoas... E eu estou falando isso por quê? Às vezes as pessoas querem uma solução fácil na área da saúde. E o senhor fala muito do 1, 2, 3, 4, né? Os passo a passo, cada lugar tem seus passos, protocolos. Não é assim para a gente tratar alguma coisa, para a gente ouvir um sentimento. É algo muito sério. Tratar um transtorno. Tem tempo. E é outra coisa que eu brinco também. Poxa, na academia, a gente vai para a gente construir um músculo, para a gente construir um corpo. É demorado, a gente precisa ir 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, por meses. E se a gente para disso, se desconstrói rápido também. Mas eu percebo que na saúde mental ainda falta esse tipo de noção e de conhecimento. As pessoas querem ir a cada 15 dias, conversar, depois daqui um mês. E não. A saúde mental, ela depende de uma constância, né, doutor? De algo bem organizado. O que a senhora está trazendo, normalmente, a senhora falou 1, 2, 3, 4, eu uso 3 jargões. Primeiro, as primeiras coisas. Certo. Então, a primeira coisa é procurar ajuda. Depois, uma coisa de cada vez.
finalmente, vá com calma, mas vá. Esses 3 ditados eu tomo emprestado a grupos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, que foram os primeiros lugares em que eu vi algum membro falar sobre isso quando lá estive presente. Primeiro as primeiras coisas, uma coisa de cada vez, vá com calma, mas vá. E normalmente, o paciente que tem um problema de jogo, ele vai ter dificuldade de ficar nos assistindo aqui. Porque não é muito agradável ficar ouvindo isso para ele. Mas o familiar, ele tem. Então, eu quero lembrar ao familiar que quase sempre o sinal mais característico de que a coisa já está chegando numa situação incontrolável é quando há o desentendimento na família. Quando o familiar se dá conta que há uma dívida enorme a pagar e que o seu parente, que é jogador compulsivo, não consegue parar. Nessa hora, você pode ajudar. Não ofereça ajuda antes dele procurar tratamento. Certo. Só dê ajuda se procurar tratamento. Aonde é que eu vi isso? Institucionalizado. Nas Forças Armadas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com as Forças Armadas, em algumas circunstâncias, prevenção ao suicídio, tratamento preventivo ao uso de drogas e no jogo compulsivo. Então, no Exército, há um programa de emprestar a quantia, mas o militar tem que se tratar e tem que comprovar que está se tratando. Então, o Exército consegue ajudar. Existe uma quantia que é emprestada para aqueles que têm um descontrole no jogo. Mas tem que se tratar também. Muito bom isso. E não é pré-requisito básico. E não é punido. Inclusive, se for um problema que envolva droga, e há comumente jogadores compulsivos, outras doenças envolvidas, daí a importância muitas vezes de tratar internado, porque tem mais de uma. Tem transtorno no uso de substância química, o cara joga, bebe, joga e cheira. Eu ia te perguntar isso, doutor. A senhora ia perguntar isso? Poxa, doutor, eu ia. Nossa, que coincidência. É porque fui lá viajando no tempo, o senhor falou dos bingos, dos cassinos, né? E eu nunca frequentei. Uma vez na Argentina eu fui num cassino de turismo, né? Um cassino flutuante de turismo para conhecer. Mas nunca joguei. Mas eu tenho essa imagem na minha cabeça dos filmes e tudo. Sempre alguém jogando com um copo de bebida alcoólica na mão ou usando cocaína. E, claro, os relatos de que há associação. Há uma importante associação entre esses abusos, então. Sim. Não só a associação com essa doença, transtornos de jogos de azar, com transtornos no uso de múltiplas substâncias, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar do humor, estão frequentemente ligados. E aí, às vezes, a pessoa quer parar de jogar, mas o outro transtorno, a outra doença, não facilita. Então, você tem que tratar as duas. O que torna o jogador quase uma vítima. Porque na área de jogo, não é? Existem lugares como cassinos, e eu frequentei nos Estados Unidos, eu fui a cassinos, e eu quero dizer que eu gosto de jogo. Mas se eu vou num cassino, eu levo uma nota só. Eu não levo nem cartão de crédito. Porque no cassino tem duas coisas muito boas. Comida, que é barata e você pode comer à vontade, e show. Então, é um lugar de diversão. Me lembro que eu estava nos Estados Unidos quando eu fui assumir um cargo na Associação Americana de Psiquiatria, e aí eu não tinha onde ir. Não tinha o que fazer.
Aí eu fui no cassino, nem joguei, mas o jantar era maravilhoso. Ainda dei sorte. Porque quando tem jogadores compulsivos, grandes jogadores em cassino, eles têm um cartão de crédito. E depois de um certo nível de jogo, eles ganham a refeição para 2. E eu estava na fila e o funcionário da refeição falou: o senhor tem ticket? Eu falei: não, então só pode entrar com ele. E aí eu tive uma refeição grátis. Maravilha. Maravilhosa. Viu? Foi muito bom. Mas, então, basicamente, dentro de um cassino tem também avisos. Caso você veja alguém jogando compulsivamente, informe este telefone, Jogadores Anônimos. Ah, que bacana. Tem vários locais do cassino tem esse tipo de aviso. Não é? É evidente que quem joga deve saber que o jogo vai lhe prejudicar. Quem ganha é sempre a banca. Nunca um cassino quebra. Eu ia usar uma palavra forte aqui, mas assim, tem um esquema. Tem um esquema. É um esquema real de probabilidade. Sim. Por exemplo, se você jogar numa roleta, tem, vamos lá, 33 números. Tá certo? O cassino paga 20 vezes. Portanto, se 33 pessoas jogarem cada um num número, um vai ganhar 20 vezes, as outras 13 vezes ficam para o cassino. O que acontece frequentemente é que algum número não é ganho. Então, o cassino ganha muito mais do que perde. Agora, algumas pessoas gostam dessa diversão. Elas gostam de ficar jogando ali durante algum tempo. Essas pessoas, elas podem ter um controle disso, não é uma doença. Quando há esse tipo de perda que eu citei ainda há pouco, principalmente quando o descontrole atinge a relação familiar, que demora um pouquinho, geralmente 1 mês, 2 meses, no final de 3 meses cortam a luz, cortam o gás. Começa a aparecer, vem os prejuízos. Aí a família percebe que há um descontrole. O senhor falou das discussões também, que podem ser um sinal, porque dentro dos transtornos mentais a irritabilidade cursa bastante nesse momento. Sim. Também, né? Lembrando que a depressão, ela não cursa sempre com tristeza, ela às vezes vem disfarçada. De agressividade. Com agressividade. Por exemplo, falta de paciência. A pessoa fala assim: ah, não enche meu saco, não tô, olha, me deixa em paz. Ela está agressiva, mas está triste. Ou então você fala alguma coisa corriqueira dentro de casa, já que estamos falando da família. Ah, arruma seu quarto, deixou essa louça aqui. E a pessoa já cresce, xinga, tem grande resistência. Reações desmedidas, eu diria, né? Eu acho que é um grande sinal também. Além do fato de que algumas pessoas, mesmo havendo o jogo liberado, vão procurar jogar em locais onde há uma banca clandestina. Nesses locais clandestinos, assim como a venda de droga clandestina e o jogo clandestino, ambos são mantidos por grupos que precisam se impor de forma violenta. Não é? São ou as gangues, ou nos Estados Unidos as gangues, ou os conglomerados criminosos. E essas pessoas não admitem dívida. E elas cobram de maneira violenta. Então, é comum que hajam situações de grande risco ligadas ao uso de jogo. Como é que se trata isso? Como, doutor? Essa parte é muito importante, né? Em primeiro lugar, nós temos que identificar o problema, porque às vezes o paciente está começando a perder o controle, mas ele aceita ajuda. Ele tem uma boa relação familiar, a família apoia e ele aceita ajuda.
Quando ele aceita ajuda, ele pode trabalhar alguma forma de conscientização da doença e, como é muito comum, trabalhar seus sentimentos, os gatilhos que levam ao uso da substância ou ao jogo. Então, trabalha-se os gatilhos, trabalha-se a conscientização da colocação de limites e a conscientização de que talvez ele precise de um período de confinamento, um período de separação do mundo para que ele volte a produzir normalmente os neurotransmissores cerebrais sem precisar do estímulo do jogo. Então, uma internação, às vezes, rápida faz com que o paciente aceite tratamento e consiga um início de abstinência ao jogo. Daí em diante, ele pode continuar um tratamento pessoal, individual, frequentando grupos de jogadores anônimos, que ainda não temos em grande quantidade como os narcóticos anônimos, né? E alcoólicos anônimos, obrigado, mas que já tem até pela internet. Então você monta uma estrutura. Se por acaso houver uma recaída, então volta-se a tratar em internação. Mas normalmente é possível conseguir uma abstinência do jogo razoável no início e posteriormente continuar com uma terapia individual, um tratamento, com a medicação e com jogadores anônimos. Perfeito. A gente estanca o sangramento, né? E dá recursos para a pessoa seguir se tratando. Queria lembrar, o senhor já falou alguns, né? Mas que existe um perfil com maior vulnerabilidade, né? Como quem tem os transtornos mentais, dependência química, mas também quem está desempregado, quem já está com estabilidade financeira, que pode visualizar e ter uma fantasia de um resultado rápido. Meu pai, ele gostava de fazer uma aposta. Ai, meu avô também. Tá? Meu pai gostava. Mas aí eu disse, pai, nessa época a única loteria assim que era a loteria esportiva, né, nos anos 70. Meu pai faleceu em 1978 num jogo do Brasil na Copa do Mundo, infartou. E ele gostava de fazer o jogo de loteria esportiva. Então, desde 1970 a 1978, ele fazia toda semana um joguinho, mínimo. Eu dizia, poxa, pai, por que você não joga mais? Ele falou assim, ô Jorginho, meu pai me chamava de Jorginho, veja só aí, que coisa maravilhosa. Meu pai era Jorge, né? Ô Jorginho, você para ganhar tem que ter sorte. Então eu jogo a menor e jogo para dar uma zebra. Zebra era um resultado que ninguém apostaria. Ninguém esperava, né? Então eu jogo para ganhar muito. Mas tem que aceitar que eu não vou ganhar porque eu não estou jogando em grande quantidade de dinheiro e não estou jogando nos favoritos. Então, já que você vai jogar, jogue apostando na fortuna, jogue pouco, né? Essa era a ideia dele. Ele não jogava, era um homem controlado, né? Ele não era um jogador, mas gostava de jogar na loteria esportiva. Pessoalmente, eu fui favorecido no jogo. Por um acaso, eu trabalhava a semana toda e no final do mês os pacientes me pagavam com cheque. E aí eu trabalhava domingo também, né, no consultório. E aí era mais barato trabalhar domingo no consultório. E aí eu saía, às vezes estava sem dinheiro, o jornaleiro, ele trocava os cheques para mim, ele queria trocar para não ficar com dinheiro. Ele tinha medo que alguém arrombasse ou roubasse o dinheiro, ele queria trocar o dinheiro por cheque. E eu trocava com ele os cheques e ele me dava em dinheiro. A quantia não era muito, porque eu tinha poucos pacientes e era barato. E num dia desse ele pediu para eu comprar um bilhete de loteria, eu comprei e deu. Caramba, hein?
Então, hoje em dia, quando alguém fala, quer comprar um bilhete, quer jogar, eu falo, não, vou deixar para os outros, eu já... Já tirou sua sorte. Já tirei minha sorte. Naquela ocasião, né, doutor? E eu tenho muito cuidado, pessoal, com doença adictiva, porque pessoalmente eu percebo em mim essa tendência e eu tenho muito cuidado com qualquer tipo de atividade. Como eu disse, eu gosto de ir a um cassino e eu vou com uma nota já só. se limita, né? Uma notinha só. Falo, no máximo eu vou perder uma nota de $50, mas vou jantar e vou me divertir, mas não me arrisco tanto. E você disse, doutor, sobre, né, as pessoas que estão aí assistindo a jogos, em especial a Copa nesse momento, e apostando o tempo todo, não curtindo o momento familiar, dizendo que essa coisa de querer ver o resultado a todo tempo, né? Nem esperar o jogo acabar, ter uma ansiedade já para saber se ganhou ou não, isso é um sinal. Eu fiquei tranquila, porque eu lembrei que eu fiz um joguinho desses de papel, porque tem algo emotivo, né? Meu avô jogava, então de meses em meses eu jogo lá os números dele. Tem 2 semanas, o papel está lá na minha bolsa, eu não vi o resultado até agora. Então não tem essa ansiedade para ver o resultado. Isso acaba sendo um sinal também de que a coisa está mais descontrolada, né? A senhora trouxe o conceito do lazer ligado ao jogo. Isso. Então, é comum que algumas famílias, não sei, hoje em dia não tenho mais esse contato, mas no passado, eu sou do interior, era comum as famílias irem jogar um biriba, um baralho, buraco. O termo era buraco. Jogar buraco. Há anos que eu não jogo, mas eu adoro. Mas aí as famílias iam no domingo, iam almoçar ou iam à tarde para jogar buraco. Alguns casais. Né? Me lembro de alguns assim interessantíssimos. Né? Então, essas pessoas jogavam no domingo como um lazer. E a senhora está dizendo que faz um jogo que está ligado ao lazer. Para que serve esse jogo ligado ao lazer? Porque a senhora trabalha. A maioria das pessoas que nos assistem trabalham, têm uma atividade produtiva. Agora, podem investir um pouquinho na sorte. Porque pode ser que a sorte ajude. Então, a pessoa trabalha, paga as suas contas, frequentemente vive no limite, porque todo mundo tem que trabalhar, tem contas, tem que pagar carnês, né? Aluguel, ou se comprar um imóvel tem que pagar todo mês, ou se comprar um carro tem que pagar a prazo. Então a pessoa vive geralmente ali no limite. Quem trabalha e tem controle vive no limite. É verdade. Aí chega assim um final de semana, hoje está no final do mês, tem jogo do Brasil, vamos comer um churrasco na churrascaria, aí gasta um pouquinho mais, no outro mês tem que pagar aquela... né? Aí a pessoa faz um joguinho porque dá chance à sorte. Não é viver para ganhar aquele dinheiro. É falar assim, enquanto eu vou trabalhando aqui, pode ser que a momentinho, uma fantasia momentânea que traz um sentimento agradável. Nós nos lembramos do grande grupo de rock que canta "O acaso vai nos proteger enquanto eu estiver distraído". Mas nem sempre, né, doutor? Então não se distraia tanto. Não se distraia tanto. Não se distraia tanto, não. Não. Que nem sempre tem essa proteção. Então, se eu estiver trabalhando, fazendo tudo certinho, tiver um joguinho lá de R$2, R$5, eu não sei quanto é agora, aí pode ser que dê uma sorte e ganhe alguma coisa. Pronto, dá uma sorte, né? Mas a pessoa se dedicar a isso, como também a pessoa que vai tomar um copo de cerveja ou 2 na Jogo do Brasil, ou um chopp, ou uma taça de vinho no jantar de aniversário, isso tudo é saudável, né? Quando começa a ter aqueles sinais que nós falamos no início, aí
a coisa complica. Aí é um alerta muito importante. Sabe, doutor, que a gente já está chegando no fim. Meu tempo já estourou. Não. Você sabia disso, já doutor? Estourou já o tempo? estourou meu tempo, doutor, Nossa. aqui. Então o pessoal do estúdio briga comigo, sabe como é que é. Então eu já vou me direcionar aqui para uma última pergunta e para eu fazer um fechamento do que achou desse tema, do que a gente ainda pode abordar. O senhor acha que eventos como a Copa favorecem a recaída, né, ou o surgimento de novos casos, doutor? Pergunta um pouco polêmica. Olha, nós vivemos num mundo capitalista. Então, as bets estão patrocinando a Copa do Mundo. Quem assiste o jogo do Brasil na Copa do Mundo e não joga, está recebendo uma ajuda nesse sentido. O que nós temos que fazer é a mesma informação que é dada para favorecer o jogo tem que ser dada para favorecer quem precisa parar de jogar. Nós temos que disponibilizar a informação. Nesse sentido, isso que nós fazemos aqui nesse momento, isso que a gente divide com vocês, é prevenção à doença. Agora, se o pessoal se reúne no dia do jogo e faz uma apostinha pequena, uma só, um bolão, para ver qual é a brincadeira, fazer uma brincadeira, isso não é uma doença. E nós temos que orientar aqueles que, nesse bolão, começam a mostrar que estão perdendo o controle e que eles precisam de ajuda. Porque o sofrimento emocional é muito grande, a sensação de fracasso, a sensação de prisão dentro de uma doença com dívida financeira é muito grande e é preciso divulgar isso para que todos comecem a pensar no assunto. Há muito tempo atrás, ninguém falava em dependente químico. Nos anos 80, ninguém falava dependência, não existia o diagnóstico. Hoje em dia já se sabe e muitas pessoas admitem que têm a doença e se recuperam. Com o jogo só está começando. Então, quanto mais cedo nós divulgarmos e dividirmos informação, é importante. Então, que informação? Está tendo algum descontrole? Procurar ajuda. Maravilha, doutor. Perfeito. Eu gostei disso. E a gente tem que levar a informação, falar dos assuntos, quebrar tabus, não é? Desmistificar algumas coisas e continuar batendo bola para levar informação, que fica divertido, né? Vira lazer, né, doutor? Vira lazer. Vira um lazer saudável. Muito bom. É isso. Então, joguem, assistam com moderação. Isso. Beleza? Beleza. Boa noite, conectados. E vamos nessa. Obrigada, doutor Jorge. Muito obrigado, boa noite.